Oi, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Vocês vão pegar o livro de vocês de filosofia, abrir lá na página 297. Olha o nosso tema: refletindo sobre os sentidos. Pelo visto, nem sempre os 5 sentidos dão conta de explicar o mundo. Será que existem outras formas de conhecer as coisas? Olha lá. Leia o texto a seguir e reflita sobre os sentidos para que aparecem nele. Vamos descobrir quais são os sentidos que está aparecendo nesse texto. Este cor-de-rosa aqui, ó, fala assim: Camila estava desconfiada. Paulo, seu irmão mais novo, não é do tipo que costumava dividir suas balas. Tem certeza de que não quer mesmo? Insistia Paulo. Ele não deve estar conseguindo fazer o seu dever de casa. Logo vai me pedir ajuda, pensou Camila. São de quê? Caramelo, daquelas que você adora. Deixa eu ver. Camila olhou bem as balas, pegou na mão, cheirou. Você me dá mesmo uma? Perguntou a menina. Até 2. Ela pegou as 2 balas e saiu correndo. A gente nunca sabe, né? Ele pode mudar de ideia. 1 minuto depois, Camila saiu do quarto como um foguete, como uma grande crise de espirros. Atchim! Água, depressa, água! Atchim! Acho que vou morrer. Paulo ria, né? Ele estava morrendo de tanto rir. Suas balas com pimentas, sem dúvidas, funcionaram. Olha o que o Paulo fez com a Camila. Que irmão maldoso nessa hora. Olha lá. Sentidos e engano. Alguma vez você viu algo, pensou que era uma coisa e era outra? Cheirou uma comida, pensou que tinha gosto e tinha outro. Com os colegas em grupo, elabore uma apresentação teatral, contando uma situação na qual forem enganados pelos 5 sentidos. Depois, ensine para a sua turma. O que vocês vão fazer aqui, turminha? Vão imaginar algo que vocês, pelo sentido, descobriram que não era nada daquilo que vocês estavam imaginando. E depois, na nossa aula no Zoom, a gente vai fazer uma roda de conversa, né, e trocar ideias. Continuando lá na página 293. Uma história em uma caverna. Ouça atentamente a história do mito da caverna contada pelo seu professor. Olha lá. Haviam 3 homens que moravam em uma caverna. No entanto, eles viviam lá de um jeito diferente. Os 3 estavam acorrentados, um ao lado do outro, de costas para a abertura da caverna. Desse jeito, eles só conseguiam ver as sombras das pessoas que passavam lá fora. Ao olhar a parede da caverna, para os 3, isso era muito interessante. Eles ficavam observando as figuras, achando que tudo aquilo era de verdade. Mas não era. Eram só sombras. Nenhum deles tinham consciência de uma realidade diferente dessa, pois viviam sempre olhando para a parede, enxergando sombras. Um dia, um deles conseguiu se soltar das correntes e saiu da caverna. Foi para fora, viu o sol, as nuvens e as pessoas passando, as quais antes não eram mais de formas desfiguradas em uma parede. Naquele momento, tudo fez sentido e ele entendeu que a diferença entre o mundo de verdade e as sombras, o que ele achava ser real não era. Fora da caverna é que morava a verdade. Olha que legal, turminha. Vocês viram ali? Eram 3 homens que moravam dentro de uma caverna. Eles viviam acorrentados e eles achavam que o mundo ali de fora era igual ou diferente. Mas quando um conseguiu sair, ele pôde perceber que o mundo é muito mais lindo do que aquela sombra que eles, né, conseguiam enxergar. Eram apenas sombras. Conversa vai, conversa vem. Fala assim: na roda de filosofia, pense sobre as seguintes questões. Que motivo levou o prisioneiro a sair da caverna? O que será que motivou ele a querer sair da caverna?
Imagina viver acorrentado numa caverna, de costas, né, para a saída e só conseguir enxergar a sombra. Olha lá. O que estava sendo percebido pelos sentidos era a verdade ou engano? O sentido da visão que eles viam era de verdade ou era engano pelas sombras, né, que fazia lá na parede da caverna? E o que aprendi com o mito da caverna? O que vocês aprenderam com o mito da caverna? Aqui é uma atividade que não precisa escrever, mas a gente vai refletir sobre ela. Vocês vão pensar o que vocês aprenderam em relação a esse mito da caverna. Depois que refletiu, vira lá na página 294. É uma atividade, essa aqui, ó. Ela fala assim: escrevam um texto coletivo sobre o que vocês entenderam com a roda de filosofia, pensando sempre no que aprendemos com a ajuda dos 5 sentidos, mas lembrando que às vezes eles também podem nos enganar. Então aproveitem. É uma atividade para fazermos em grupo, porém nós vamos fazer aí em casa. Se precisar da ajuda do papai, da mamãe, não tem problema, ou até da Pro, é só me chamar. Olha o número 1, o que fala? Você já parou para pensar sobre como o mito da caverna de Platão pode ter relação com cada um de nós? Na verdade, muitas coisas podem, representar as sombras em nossa vida, assim como muitas coisas e pessoas podem nos ajudar a enxergar o sol, a luz e a verdade. Discuta rapidamente com o seu professor e os colegas sobre esse texto e esse assunto e registre no espaço a seguir o resumo da nossa conversa. Então, turminha, olha lá. Será que é bom enxergar, né, o lado ruim, que é a sombra, e ao mesmo tempo a gente ter pessoas que nos ajudem a enxergar a luz, a verdade, o sol? O que vocês acham? Na número 2 fala assim: depois da discussão, reflita sobre as questões a seguir e escreva suas conclusões. O que pode ser sombra para você? O que vocês acham que pode ser a sombra para vocês? A letra B. O que você acha, né, que pode ser sol para você? O que é o sol na sua vida? Então, nós temos a sombra e o que é o sol na vida de vocês? Depois que terminou, vai lá na página 295, né, ao lado, que fala assim: você aprendeu várias formas de começar e conhecer alguma coisa. Os 5 sentidos, o pensamento. Essas são formas possíveis de nos conectarmos com o mundo e descobrirmos novas coisas. Agora é a sua vez de mostrar como você aprendeu esses conceitos e esses assuntos. Como poderá explicar e aplicar na sua vida? Como que vocês podem colocar isso em prática na vida de vocês? Olha lá a letra A. Coisas legais que aprendeu por meio dos sentidos. O que vocês aprenderam por meio dos sentidos? A letra B. Coisas legais que aprendeu por meio do pensamento. Então, nós temos os 5 sentidos e nós temos o pensamento. O que vocês aprenderam de legal pelos sentidos e o que vocês aprenderam de legal pelo pensamento? A número 4 fala assim: por qual dessas formas você acha que aprendeu mais e melhor? Represente com desenho. Então, daqui, qual você aprendeu mais e melhor? Pelo pensamento ou pelos sentidos? Vocês escolhem o de vocês e colocam qual é que vocês preferem. Agora que vocês terminaram, né, a nossa aula de filosofia, vocês vão pegar o livro de vocês, lá na página 22 de português, Palavras Cantadas. Abriu ali. Ela fala assim: neste capítulo, você vai conhecer a estrutura de um conto e observar como contos de fadas tradicionais podem ser transformados em outros. Você também vai ver como textos de ficção são construídos de formas diferentes e de relatos de acontecimentos reais. Além disso, você vai conhecer os marcadores temporais, os elementos da narrativa e os adjetivos. Olha quanta coisa bacana nós vamos descobrir nesse capítulo. Observe as ilustrações dessa página. Elas remetem a uma sala de aula em que a professora está contando uma história de contos clássicos infantis. Você reconhece algum conto? Já ouviu falar ou ler algum deles?
Quais? De quais você mais gosta? Olha lá, nós temos vários contos aqui, ó. Qual será o conto de fada que você conhece dessa imagem? O que vocês trazem? Depois que pensou, vira lá na página 24. Conversa vai, conversa vem. Você e seus colegas vão aprender muitas coisas sobre os contos. Inclusive, vão conhecer novas histórias. Qual é o seu conto preferido? O que ele conta? Quais são os personagens principais dessa história? Olha quanta coisa para a gente descobrir juntos. Aí nós vamos lá. Quando escolhemos um livro para ler, em geral, observamos a capa, a contracapa, para saber qual o seu conteúdo. Assim, saberemos se vamos gostar ou não dele. Agora, nós vamos aprender, né, a observar a capa e a contracapa de um livro. Olha lá. Antes de iniciar a leitura de um novo texto, observe a capa e a contracapa do livro de onde ele foi tirado. Olha aqui o que vocês vão observar. Essa imagem, ó. Vamos lá. Que história é essa? De Flávio de Souza. Olha a ilustração. O que nós encontramos nessa capa e na contracapa? Vamos primeiro pela capa. Você tem o nome da história, quem escreveu, quem ilustrou, que é quem fez os desenhos. Olha os personagens, dá para ver quais são. E na contracapa, a gente tem, olha aqui, ó, contando sobre um pouco dessa história. Sobre o que está falando essa história. Olha lá para saber mais. A capa deve conter o nome do autor e o título. A capa de um livro pode ser de diversos materiais. A contracapa é a parte de trás do livro. Normalmente conta um pouquinho da história e pode apresentar algumas curiosidades. Então vocês viram? Às vezes a gente vê a capa e não sabe sobre o que está falando. Aí você vira o livro na contracapa e consegue ter ideia sobre o que é a história. Depois que terminou, vira lá na página 25. Ela fala assim, ó. Para entender o texto. Este livro tem histórias reais ou imaginadas. É de verdade sobre o que está acontecendo nesse livro? Ou é coisa que nós inventamos? É as fictícias, coisas que não existem e nós trazemos para o nosso mundo, no mundo da imaginação. Como você percebe isso? Essa é na número 1. Na número 2, fala assim, observe as ilustrações da capa e da contracapa. Há personagens que lembram histórias que você conhece? Quais são esses personagens que tem, né, em outras histórias que vocês conhecem? Na número 3, fala assim, quando vamos a uma livraria para escolher um livro, costumamos olhar para a sua capa ou para a sua contracapa para saber o seu conteúdo? Que informações sobre o livro da página 24, que é essa aqui, são adiantadas na contracapa do livro? Sobre o que ele conta na contracapa? O que ele adianta sobre a história? Na número 4, fala assim, quando observamos o livro e lemos sua capa e contracapa, é possível descobrir do que trata a história. O que vocês acham? A número 5. Acompanhado de seus colegas e do seu professor, vá até a biblioteca da escola e escolha um livro para observar. Depois, registre abaixo as informações que você conseguiu observando apenas a capa e a contracapa do livro escolhido. O que vocês vão fazer? Nós não estamos no colégio, então vocês vão pegar um livro aí de casa, qualquer livro de história que vocês tiverem. Pegue esse livro, observem a capa e a contracapa. Sobre o que ele está falando? Ele te traz informações? Então, essa questão é pessoal, vocês podem fazer com o livro de vocês, não tem problema. Mas vejam quais são as informações que vocês têm. São informações bacanas, né? Que nos traz algo sem precisar ler esse livro antes. Sobre o que ela está contando. Depois que a gente terminar, vocês vão pegar o livro de vocês de geografia. Ó, o livro de geografia.
lá na página 182. Agentes internos e a paisagem. Alguns agentes internos provocam mudanças que ocorrem muito devagar, que podem se estender por milhões de anos, como vimos no texto anterior. Porém, alguns agentes podem transformar a paisagem de uma forma muito rápida, como os terremotos e os vulcões. Olha o que acontece. Com a lupa na mão, olha as imagens aqui. Vocês têm duas imagens. Como é que será que um terremoto transforma muito rápido a paisagem? O que é um terremoto? É quando tem aquela trepidação. O que ele vai acontecer nesses países que às vezes a gente vê que ocorre o terremoto? O que será? Ele vai transformar a paisagem? Ele vai transformar. Ele vai acabar com muitas casas que vão acabar caindo. Muita coisa triste acaba acontecendo. É a mesma coisa que o vulcão. Quando o vulcão ele entra em erupção, a lava é muito quente e por onde ela passar, ela vai destruir. Ela vai queimar, ela vai trazer muita tristeza também. Então são duas situações que acontecem de coisas ruins muito rápidas. Não precisa de, que nem aqui, olha, que a paisagem se transforma em milhões de anos. Não, é tudo muito rápido. Às vezes é segundos, minutos. Então é muito rápido. Olha lá na observação da imagem. Nós temos duas imagens. A fenda que surgiu após um terremoto e as casas destruídas após um terremoto. Então, na primeira imagem, abriu um buraco, uma fenda, no chão, por causa do terremoto. E na imagem 2, as casas foram destruídas após um terremoto passar, após ter esse tremor de terra. As duas imagens representam situações que aconteceram após um terremoto. Quais diferenças você consegue observar entre elas? O que tem a diferença de uma imagem para outra? O que vocês notam? Próxima pergunta. Qual das imagens representa uma situação que afeta diretamente os seres humanos? O que acontece que está afetando diretamente a família, a vida do ser humano? Depois que terminou de ler, vocês vão virar lá na página 183, que nós vamos dar continuidade. Ele fala assim: quanto aos vulcões, como eles se transformam, Como ele transforma a paisagem? Conforme explicado, uma das camadas do nosso planeta é formado por um material pastoso ou líquido muito quente. Este material, que está em constante movimento, em algumas vezes chega à superfície terrestre. Esse fenômeno é chamado de vulcanismo. Olha lá, então vocês têm a câmara magmática, a chaminé, o cone, a lava, a cratera, a chaminé secundária e as nuvens de cinzas e gases. Olha aqui, ó. Vocês viram? Alguns vulcões são muito ativos. A lava que é expelida, que sai, quando ela sai para fora, escorre em forma de rios flamejantes, promovendo grandes modificações na paisagem natural. Lembre-se de que a lava vem do interior da Terra, com temperaturas altíssimas. Muitos vulcões já estão extintos. Quando isso ocorre, a vegetação volta a crescer, pois o solo que se forma, é muito fértil. Observe a imagem ao lado. Olha aqui, ó, vista aérea de um vulcão sem atividade. Quando a gente fala um vulcão sem atividade, porque não tem perigo mais, da lava sair, olha, esse aqui. Quando ocorre em um fundo de oceanos, por exemplo, o derrame de lava vai se acumulando, dando origem a ilhas. Você sabia que o Japão é um conjunto de ilhas formado por vulcões? Olha que curiosidade diferente e bacana. Vocês sabiam que o Japão ele é formado? Então, olha lá, por ilhas formadas por vulcões.
Quem terminou, vira lá na página 184. Na página 184, ele fala assim, ó. Estamos percebendo cada vez mais que a dinâmica da natureza pode causar grandes transformações na paisagem, fazendo com que novas ilhas se formem por meio de vulcões. Também vimos que as forças internas, além de construir, formas, podem contribuir para destruí-las, como no caso dos terremotos. Com a lupa na mão, agora vocês vão fazer uma pesquisa. Escolha um vulcão, pesquise as informações sobre ele em livros, na internet. Depois vocês podem completar essa ficha aqui, ó. Então, escolhe o vulcão e vocês vão completar a ficha. Qual é o nome do seu vulcão que você pesquisou? Em que continente ele se encontra? E o país? Letra D. No espaço a seguir, colhe uma foto do vulcão que você pesquisou. Precisa ser foto? Não, pode desenhar. A Pro quer um desenho mais lindo do que o outro. Letra E. Quando foi a última erupção do vulcão que você pesquisou? Qual foi a última vez que esse vulcão entrou em atividade? Letra F. Essa erupção causou destruição? Quando ele entrou em atividade que teve, a parte da erupção, ele causou destruição, de alguma forma? Letra G. Você viveria próximo a esse vulcão? Explique sua resposta. Vocês teriam coragem de viver próximo a um vulcão com atividade? Ou às vezes é um vulcão que não tem atividade? Responde para a Pro. E na letra H, ela fala assim: na página 23 do material de apoio, há instruções para você confeccionar um vulcão. Divirta-se. Então, vocês vão lá no material de apoio, na página 23. Vamos lá. O que vocês podem fazer? Um vulcão dentro de casa. Olha lá que legal. Como fazer um vulcão? A Pro vai ler para vocês. Aviso importante: essa atividade precisa ser feita com um adulto, com o professor ou com os seus responsáveis por perto. Dá para fazer sozinho? Não dá para fazer sozinho, tem que fazer aí na casa de vocês. Ele fala assim, ó: material necessário: uma bacia para montar o vulcão, uma garrafa de plástico pequena, uma xícara de chá de bicarbonato de sódio, uma xícara de chá de vinagre, uma xícara de chá de detergente líquido, corante alimentício ou anilina vermelha em pó, papel pedra ou marrom para imitar as paredes do vulcão. Como fazer? Cole a garrafa de plástico no fundo da bacia usando fita adesiva larga, de modo que fique bem firme. Amasse e desamasse o papel pedra ou marrom e cole-os em volta da garrafa, fazendo o formato de um vulcão, um cone. Número 2. Na sequência, despeje o bicarbonato de sódio na garrafa com um funil, pode ajudar, para se vocês acharem necessário. E a número 3 é: misture o detergente, o corante e o vinagre e despeje essa mistura na garrafa. Pronto, teremos um vulcão em erupção. O que é muito importante? Dá para fazer sozinho? Não dá para fazer sozinho. Precisa da ajuda do papai, da mamãe, da tia, da irmã mais velha ou do irmão. E vai fazer sujeira. Então, vocês precisam tomar cuidado aonde vai fazer. Pede ajuda, porque daí não tem problema, tá bom? Espero que vocês gostem dessa experiência, tirem muita foto, mandem para a Pro, porque vocês vão se divertir. Tchau, turminha, até a próxima aula!